Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. É muito pesado crer e seguir a um profeta de Deus. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Estou confiando. Irmão Lucas e irmã Meire cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Estou confiando, Senhor, em Ti. Tu
bendizer-te e de cantar sua glória, porque conservo de teu amor imenso, profunda É muito pesado crer e seguir a um profeta de Deus. Ouvintes, é necessário que haja estrutura espiritual, ou seja, constituição espiritual, também estrutura, calibre, raiz, predestinação, eleição, para se crer em um profeta de Deus, especialmente numa era de tantos falsos profetas. Você sabe quem, na verdade, foi falso profeta nos dias de Jesus Cristo? Foram os líderes religiosos. Terminaram sendo os piores falsos profetas. Os que matavam, tinham direito, por lei de Moisés, de apedrejarem a um profeta que falasse e aquilo não cumprisse. Por fim, eles estavam sendo os maiores adúlteros quando levaram Maria Madalena para o apedrejamento, para o julgamento. Ainda bem que, para tentar, levaram-na ao Senhor Jesus Cristo. Eles eram muito mais adúlteros do que ela. Paulo depois escreve isso aí em Romanos capítulo 2. Agora, não é diferente. A coisa não é diferente. Se repete exatamente como então. Qualquer época que levantasse um profeta de Deus, enviado por Deus, ele seria rejeitado pelos sistemas religiosos que sustentam serem o veículo da mensagem do Evangelho. Ninguém mais tinha legitimidade do que Caifás e Anás. E por obrigação e dever de filtrarem, na verdade, a coisa pelo povo. Mas o que eles fizeram? Eles crucificaram a Deus. Quando eles crucificaram o Filho de Deus, eles estavam crucificando a Deus, derramando o próprio sangue de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. O próprio sangue de Deus. Veja a estrutura
a constituição de uma viúva nos dias da seca, chamada pelo profeta Elias. Ela tinha o mesmo calibre de Elias. Ela tinha a mesma estrutura, ela tinha a mesma constituição e ela tinha o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo que Elias tinha. O azeite que ela tinha e a farinha que ela tinha não foram modificados quando multiplicados pela palavra do profeta. Eles foram multiplicados, mas não modificados, porque a natureza era legítima, a qualidade era pura, verdadeira. Então o profeta não vem para bastardos, vem para filhos, filhos de Deus, porque você vai ler aí agora, marcar na sua Bíblia, os Hebreus capítulo 12. O profeta é essa palavra de correção, de disciplina, que o pai trata com o filho. E lá está escrito que o que não aceita é bastardo. Ora, isto é uma coisa muito grave. Por isso que tem que ter estrutura de profeta, para anunciar a mensagem de um profeta. Ele disse: quem ficar comigo fica num lugar tremendo. Agora nós vemos na mensagem O Desvelar de Deus a comprovação de tudo isso que mencionamos. E Deus tinha um convívio com Moisés que não tinha com o restante. Deus convivia com o povo através de Moisés. Não resta dúvida, ali estava um tipo verdadeiro de Cristo. E Moisés nunca foi chamado de Cristo. Ele foi um profeta, a boca de Deus. Essa é uma verdade. E Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 11, só nós podemos falar assim com convicção, São Paulo, o apóstolo, aos Hebreus, capítulo 11, afirma que Moisés deixou o trono, deixou de ser faraó, para sofrer o vitupério de Cristo com o seu povo no deserto. Mas agora nós vamos observar um detalhe, para o qual Deus tem chamado a atenção de todos os filhos dele, que têm a estrutura de crerem na mensagem da hora. Porque a coisa não está lá fora mais, é dentro. O bicho é por dentro que estraga a fruta, não a bicada do sabiá que estraga a maçã. Cada filho de Deus carrega bicadas externas, cicatrizes de batalha, mas não o bicho por dentro. Esse bicho é credo, é dogma, é ismo. O pior bicho que tem é ismo, que extraem da própria mensagem. Toda heresia, toda blasfêmia dogmática é extraída da Bíblia. E a mensagem é a Bíblia revelada. Então não há de estranhar, ninguém poderia estranhar, uma vez revelado. Isso teria que surgir do lado de dentro. É do lado de dentro que estão Coré,
Abirão e Datã. Eles não eram egípcios. Eles eram legítimos israelitas, de nascença, de sangue, de nascimento. E quem sabe até morreriam pela pátria, não é? Nós conhecemos desses heróis por aí. Agora, houve uma experiência muito distinta ali dentro do povo de Deus, do povo de Israel. Porque Deus, nessa convivência, nesse convívio com Moisés, ficou sabendo através do mesmo que o povo queria realmente ver aquela palavra, aquele Deus de Moisés. Então Deus disse, pelos fatos, de acordo com a mensagem desvelar de Deus, se eles desejam ver o que é aquela palavra, eu aparecerei a ti naquela sarça ardente. Eu vou descer e colocar fogo naquele monte. Vai ser um monte ardente. Eles verão que tu disseste a verdade, que você sempre falou a verdade para eles. Eu aparecerei aqui exatamente quando aquilo estiver queimando. Aparecerei aqui, provarei ao povo, e eu vindicarei o seu ministério. É isso que Deus estava dizendo com tudo que a Bíblia diz a respeito do assunto. E isto foi o que Deus disse a Moisés. Em outras palavras, é claro. É uma dedução perfeita. Mas um detalhe te chama a atenção nesta hora. Evangelistas, pastores, correm, pegam ou já estão com a caderneta na mão, porque sabem que vão ter alguma coisa distinta. Caneta e papel. É verdade, sim, porque Deus nos dá isto. É um privilégio do povo que ouve este programa, que ouve esta mensagem. Veja só que profundidade. Deus já havia mostrado tanto que ele era com Moisés, que ele estava com Moisés. Por que o Datã, o Coré e o Abirão, essa trindade maligna dentro do povo de Deus, não desafiaram a Faraó? Por que eles não fizeram isto? Cada um teria perdido o seu pescoço. A verdade é esta. Eles nunca estavam lá no início, na hora de arrancar os tocos. São os beneficiários do ministério de Deus. Deus já havia mostrado tanto antes do Monte Sinai, que ele era com Moisés, que ele estava com Moisés, que Moisés era sua boca, que Moisés era seu profeta. Agora você vai acrescentar a sua notação. O Monte Sinai não foi para Josué e Caleb. Agora, e aí, é verdade ou não? Josué e Caleb nunca necessitaram de sinais. Prova tanto que eles não morreram, porque
todos que saíram do Egito morreram antes de chegar no Jordão. Todos, com exceção de Josué e Calebe. Eles não tropeçaram em nada. Eles não estavam pedindo sinais. Essa gente que vive só pedindo sinais e que só converte através de sinais, meu Deus, misericórdia. Que conversão seria esta? É pela palavra. Vejo que és profeta. Não foi pelo teu dito mais, ou não é pelo teu dito. Agora nós já ouvimos, nós já vemos. Veja que diferença faz. Tremenda. Você compara o seu espírito agora. Faça um inventário. Faça uma comparação com o seu espírito em relação àqueles que cobram satisfação de Deus, que cobram do ministério vindicado de Deus, e com aqueles que não fazem isto, simplesmente creem, não discutem, não pressionam, como Josué e Calebe. Isso aí, quando Deus nos dá uma coisa como esta, a gente fica religioso. E nos dá ânimo, porque até aqui nenhum item, por mais contraditório que pareça na mensagem, tem nos colocado em dificuldade. Nem um item. Eu me lembro que assim que Deus cruzou o meu caminho da fama das multidões, com esta mensagem, eu procurei o então reverendo PhD, presidente do Conselho de Ministros de Goiânia, pensando assim, eles estão orando, pedindo avivamento, acabou, chegou a resposta. Quando eu falei para ele sobre o irmão Branham, ele disse, eu sei, eu conheço. Eu tenho seus livretos aí. Eu conheço sua história. Ele morreu de um acidente de automóvel. Eu mesmo não sabia. Veja onde ele foi. Ele chutou toda a mensagem, pisou em toda a palavra, em toda a revelação, em todas essas profundidades que ele próprio usava para pregar na sua denominação. Escondido, coisas bonitas. Ele pisou em tudo. Mas veja onde ele está hoje. O juízo que caiu sobre ele. Veja o juízo que caiu sobre Coré, Abirão e Datã. E todos que foram na farsa deles, na incredulidade deles, na razão deles. Portanto, pode ser irmã, pai, mãe, filho. Não vá nisto. Saia disto. Fique onde você foi chamado pela revelação de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado por você ter parado para ouvir este programa, entrado aqui por esta página amiga, página da família cristã, Tabernáculo da Fé Brasília, promovendo para você estas programações sadia, de alto nível, que te catequiza com o ensinamento da palavra de Deus. Ame isto, divulgue isto para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Divulgue
E isto você estará nos ajudando a evangelizar. Todo o nosso querer é elevar esta palavra ao coração de todas as gentes, pois esta é uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele diz: quando este evangelho for pregado em toda a terra, então cumprirá o meu propósito. É o propósito de Deus que este evangelho chegue a cada coração, em cada território deste solo que Deus criou para os seus filhos viverem. Obrigado por você ter parado para ouvir este programa. Nossa igreja está localizada ali no entorno de Brasília, ali no Novo Gama, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Hoje, terça-feira, teremos o nosso culto maravilhoso em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. Hoje às 19 horas, não perca, leve sua família. Logo mais às 19 horas, grandioso culto teremos em Taguatinga Norte, na nossa igreja filial, lá na CNF1, setor F Norte, no subsolo do edifício Praia Mar, em Taguatinga Norte. Hoje, terça-feira, a partir das 19 horas. Não perca, esteja lá conosco. Amanhã, quarta-feira, no Novo Gama, o bairro Pedregal, quadra 479, lote 16, culto de oração e adoração a Deus. Participem, juntos de mãos dadas, vamos ser abençoados por Deus ali. Olha, não desligue seu aparelho que você está ouvindo este programa. Teremos mais meia hora de programação, Fé para Vencer, ao seu favor. Nosso abraço. Continuemos ouvindo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Então Deus revelou a si mesmo em Moisés e deu a Moisés a palavra. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O grande amigo, Irmã Meire, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé.
grande amigo não deixa o outro passar. Fome e sede ele tendo pra ajudar. Um grande amigo não deixa o outro sofrer. Com um problema ele podendo resolver. Um grande amigo dá vida pelo outro, sem calcular o valor que ele possui. Existe amigo assim, que faz tudo isso enfim. O verdadeiro amigo é Jesus. Jesus não nega um favor para ninguém. Ele dá bênção a todos que a ele vem. Dá vitória e nos livra do perigo. Jesus é o verdadeiro amigo. Amigo não deixa o outro gemer. Com uma dor ele podendo resolver. Um grande amigo não falha nas promessas. Quando o outro procura às pressas. Um grande amigo pelo outro tem amor. Derrama o sangue se necessário for. Existe amigo assim, que faz tudo isso enfim. O amigo é Jesus, meu Salvador. Jesus não nega um favor para ninguém. Ele dá bênção a todos que a ele vem. Dá vitória e nos livra do perigo. Jesus é o verdadeiro amigo. Jesus não nega um favor para ninguém. Ele dá bênção a todos que a ele vem. Dá vitória e nos livra do perigo. Jesus é o verdadeiro amigo. Então Deus velou a si mesmo em Moisés e deu a Moisés a palavra. Ouvintes, a mensagem O Desvelar de Deus, que é mais uma mensagem tremenda do profeta desta era, nos mantém plenamente conscientes através do que aconteceu lá no deserto com o povo de Deus, com Israel. Nos mantém plenamente conscientes do que é este verdadeiro Deus. Não se pode ter uma noção verdadeira do nosso Deus, a menos que esse Deus nos seja revelado, seja desvelado para nós. Ninguém jamais pode conhecer a Deus
ao Senhor Jesus Cristo, a não ser pelo Espírito Santo. Isso aí deixa de lado toda especulação teológica, dogmática, religiosa, porque, na verdade, não conhecem a Deus e jamais o conhecerão por estes meios que os homens criaram. Agora, uma das maneiras principais de estarmos conscientes de quem é este verdadeiro Deus, o qual invocamos, adoramos, é, sem dúvida alguma, começar do Gênesis e ir até o Apocalipse. E ninguém pode fazer esta viagem sozinho e ser bem-sucedido sem um profeta de Deus. Muitos dizem, pois bem, é tão boa esta mensagem, tão boa esta pregação, mas quando fala neste profeta, isso já é um sinal de separação de Deus. Você pode olhar através das Escrituras que todos que estiveram separados em espírito dos profetas, consequentemente estavam separados de Deus. Todos que ficaram separados dos apóstolos, consequentemente, ficaram separados de Deus. Agora, do Gênesis ao Apocalipse, nós temos partes, pontos muito sobressalentes, como seja o livro de Êxodo, que quer dizer saída. No caso bíblico, saída do povo de Deus, de Israel, lá do Egito. E nós já aprendemos, de uma maneira simples, porém profunda, que 2 homens dos que saíram lá do Egito, 2 homens, Josué e Calebe, apenas entraram na terra prometida. Bem entendido, dos que saíram. Havia muita gente no tempo de Josué e Calebe? Sim, perfeitamente. Mas nenhum dos que saíram do Egito estava lá com eles. Guarde somente Josué e Calebe. Dos que saíram lá do Egito, mas o resto, todo mundo morreu. Quase 3 milhões de pessoas. E por que morreram? Por que se ficaram separados de Deus? A coisa começou lá no Egito ainda. Aquilo já estava no embrião. Nós já focalizamos, já nos alertamos aqui que Josué e Calebe não precisavam de mais sinais. O povo, os murmuradores, precisavam de sinal em sinal, de etapa em etapa. E os que não caíram numa etapa, caíram na outra, na próxima, e assim sucessivamente. Deus já havia mostrado tanto,
quem era Moisés e que ele estava com Moisés, ainda dentro do Egito, na travessia. Por quê? Então que aquela gente toda, exceto Josué e Calebe, ainda precisava de mais sinais, do monte pegar fogo. Josué e Calebe não precisavam nem das tábuas da lei. Eles não precisavam. Eles já tinham aquilo em seus corações. Por isso se comportaram conforme se comportaram. Olha, murmuradores, pessoas, cuidado com murmuração. Murmuração pode ser o ponto final. E todos eles que morreram, que murmuraram, tiveram motivos justos, tiveram razão para murmurar contra o líder de Deus. Guarde bem isso. Agora, foi quando todos eles pediram: não fale Deus conosco, para que não morramos. E enquanto estivermos nessa meditação aqui, nós vamos lembrar: Coré, Abirão, Datã estavam lá também, dizendo: não deixe que Jeová fale conosco, porque senão nós morreremos. Então Deus teve que ser velado. Então Deus velou-se a si mesmo em Moisés e deu a Moisés a palavra, para que Moisés transmitisse aquilo para o povo. Olha, isso é grande demais. A Bíblia não fala com o povo mais. A Bíblia não fala. Se a Bíblia falar, a pessoa morre. Se ela fala, ela morre. Ou morre para o mundo, ou morre para Deus. Você pode ver aí, como é que pode esse mundo chamado evangélico, bíblico, não crer na Bíblia? A Bíblia não fala, arranjam intérpretes conforme suas próprias concupiscências. Não fala através de Atos 2:38. A Bíblia para eles é só Atos 2, Mateus 28:19. Só que não tem uma sequência. É um termo isolado. O cumprimento de Mateus 28:19, a concordância, está em Atos 2:38, referências e prática da igreja até 300 anos depois de Cristo. A Bíblia não fala com as mulheres sobre cabelo, sobre roupa, sobre pudor. Não fala. Precisa de profeta. Oxalá que eles gritassem a uma: não fale conosco. Um jornal batista nos Estados Unidos soltou uma reportagem no seu periódico, num certo dia, que o irmão Branham, o profeta desta era, estava almoçando com o diretor do jornal batista. Estava em manchete: precisamos de um profeta para retornar. E o profeta estava almoçando com ele. E ele não sabia. Agora, se tivessem a consciência disto, gritariam todos: não fale Deus conosco, fale com o seu profeta, e ele nos fale. Moisés cumpriu-se em Jesus, pessoa física de Jesus.
Josué cumpriu-se na descida do Espírito Santo. É o Josué. E o Calebe está onde? Tudo representa um corpo. Tudo representa um ser. E todos representam o mesmo ser. Em sua manifestação, Moisés, Cristo, Jesus. Josué, Espírito Santo. Calebe, os que ficam com o Espírito Santo. Agora eu pergunto para vocês, é muito fácil entender isto. Você entra num ambiente, lá tem uma placa, é proibido fumar aqui. Você sente até mal com o cheiro do tabaco, da fumaça. Você nunca fuma, nunca fumou ou foi liberto disso. Aquela lei, ele às vezes ainda põe o número da lei, quando é logradores públicos. O número da lei municipal, ou estadual, ou federal, seja. Aquela lei não existe para o não fumante. Aquela lei é só para o fumante. Não existe lei para o verdadeiro nascido de novo, para o cristão. Por quê? Como Josué e Calebe, eles não precisavam daquelas pedras. Não precisavam daquele fogo no Monte Sinai. Ah, mas a luz é boa demais. Onde se consegue isto? É entre quatro paredes? Para sustentar um sistema humano, religioso, uma tradição religiosa? Não. A Bíblia não fala com o povo. A Bíblia não fala com as mulheres. A Bíblia não fala com os homens. Não fala com os pastores. Com os intérpretes da Bíblia. Segundo Timóteo, segundo Timóteo capítulo 4. Doutores amontoados para si, conforme suas próprias concupiscências. A Bíblia não fala. A Bíblia está muda. O profeta de Deus é a boca de Deus na terra. E Laodiceia está vomitada da boca de Deus, porque ela o rejeita. O profeta fala sempre a poucos, não a todos. Você pode ver a Bíblia que um profeta não fala a todos, mas sim a poucos, a alguns. Isto quer dizer, ele não é crido, não é ouvido, não é obedecido por todos, mas por alguns. Agora, quando se fala de poucos, você deve sofrer uma sensação de segurança e de gratidão por dentro do seu coração, porque você está entre estes poucos. Muitos chamados, poucos escolhidos, poucos que têm ouvidos para ouvirem o que o Espírito diz. Cada um se rege pela Bíblia, a sua maneira, interpreta por sua própria maneira, funda. É a coisa mais fácil que tem, é fundar uma igreja. A coisa mais fácil que tem. Fazer um estatuto, fazer regimentos, fazer um catecismo, uma norma de crer. E cada um faz dela o que quiser.
É isso que está acontecendo. Mas agora, você, a quem o profeta de Deus fala, nós, a quem o profeta de Deus fala, cabe-nos o quê a estas alturas? Gratidão, submissão. Não foi isso que aconteceu lá com a viúva de Serepta de Sidom? Ela estava sofrendo a mesma circunstância, o mesmo juízo que estava caindo sobre a terra, trazido pela palavra de Elias. Porque antes dele dar a palavra de juízo, Jezabel, Acabe, o governo estava na situação que estava. Casado com 400 ministros, um conselho de 400 ministros forjados na sua própria panela, para falarem somente de acordo com o governo corrompido. Mas Deus não traz o juízo antes de advertir. Elias, quando abriu a boca, não vai chover 3 anos e meio, já havia advertido. E aquela viúva de Serepta de Sidom estava sob o mesmo juízo, uma justa mulher sofrendo por causa dos injustos, por causa dos incrédulos. Mas logo o mesmo Elias visitou a sua casa, na hora mais difícil de sua vida, quando ela preparou tudo para morrer com seu filho. E ali, o seu azeite foi multiplicado com sua farinha e veio a ressurreição dentro da sua casa. Dê glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente maravilhosa. Você fez uma grande escolha, uma grande opção, parar e sintonizar a página Tabernáculo da Fé Brasília para ouvir este programa maravilhoso, programa produzido com muito amor, com muita dedicação ao seu favor. Esperamos que você tenha sido grandemente abençoado aí, ouvindo este programa. Olha, este programa é o programa da Igreja Tabernáculo da Fé Brasília, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte, na CNF1, setor F Norte, no subsolo do edifício Praia Mar, em Taguatinga Norte. Nossos cultos ali será hoje, não é? Hoje, terça-feira, às 19 horas. Não perca, leve sua família. Hoje à noite, às 19 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF1, setor F Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, um lugar bem conhecido, viu? Hoje, às 19 horas e sábado, às 18 horas, temos culto ali na igreja em Taguatinga Norte. Amanhã, quarta-feira, nosso culto será em nossa igreja no Novo Gama, no bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. Ao lado do Gama, em torno de Brasília, viu? Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, na entrada ali do bairro Pedregal.
você vai ver o posto Ipiranga. A quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, você vai encontrar ali a nossa igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, culto de oração e adoração a Deus. Sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Domingo de manhã, onde você não pode perder, leve sua família, escola bíblica dominical, 8 horas da manhã. E à noite, às 18 horas, culto de cura divina, milagres e libertação. Leve sua família. Eu desejo te ver ali e ver você saindo abençoado de nossos cultos que temos ali, lá no Novo Gama, no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. O entorno de Brasília está o Novo Gama, viu? Aguardamos você lá. Amemos isto. Obrigado a você por ter parado para ser abençoado por este maravilhoso programa de Fé para Vencer. Amanhã estaremos de volta com mais uma programação de Fé para Vencer. Porém, você não desligue seu aparelho, continue, porque esta página estará transmitindo agora das 6 às 7 da manhã, nosso culto doméstico. São reprises de nossos cultos que temos lá na nossa igreja Tabernáculo da Fé Brasília. Assista o culto para você ver a natureza de nossos cultos ali e você estar lá conosco, somando neste número de gente que ali participa de nossos cultos. É bom ter você conosco ali. Deus te abençoe. Prossiga, não desligue seu aparelho, porque teremos mais bênçãos pela frente. Deus te abençoe, nosso abraço. Até amanhã com mais um programa Fé para Vencer ao seu favor. Deus abençoe.